O assunto da entrevista de hoje é recuperação judicial de empresas, que tem por objetivo viabilizar a superação de uma crise econômico-financeira no devedor. Nós recebemos agora o advogado João Teles. Seja muito bem-vindo, João. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, João. Obrigado pela oportunidade. Olha só, para a gente entender, vamos começar. Quando é que uma empresa ela pode entrar nesse âmbito de recuperação judicial? Bom, Lívia, antes de mais nada, é preciso entender que alguns empresários, eles são muito bons, para não dizer excelentes, na atividade fim da empresa, né? Que é entregar o produto ao indivíduo, ao cidadão. Só que esses empresários, às vezes, eles não têm tanta facilidade, gabarito para trabalhar com a gestão da empresa, a gestão financeira dessas empresas. A empresa ela vai entrar em recuperação judicial quando ela se encontrar num estado de pré-insolvência, que a soma das suas dívidas seja superior ao seu patrimônio ou a liquidez da empresa, né? O ativo da empresa. A recuperação judicial chama judicial porque a empresa precisa procurar o judiciário, né, para tentar sair dessa crise. A empresa, para se valer desse mecanismo, ela vai ter que apresentar os motivos da sua crise, como ela pretende sair dessa crise e, obviamente, como ela pretende pagar todos os credores, né, para poder repactuar a dívida junto a todos os seus credores, bancos, fornecedores e tudo mais. É justamente isso que eu ia te perguntar, doutor, porque na recuperação judicial, quem que propõe? É sempre o empresário ou a justiça age? Como que funciona? A recuperação judicial é um direito exclusivo do empresário, da sociedade empresária, da pessoa jurídica. Uma pessoa física, hoje, atualmente, né, ela não pode pedir a recuperação judicial. Quem pode pedir essa recuperação judicial é, sim, tão somente a sociedade empresária. Inclusive, o credor, ele não pode pedir a recuperação judicial pelo devedor, né? Ele pode pedir a falência direta da empresa, né, por entender que ela não tem condições de adimplir aquele contrato. Mas só cabe apenas à pessoa jurídica, né, à sociedade empresária, entrar com o pedido de recuperação judicial. Recuperação judicial é diferente de falência, né? A recuperação judicial tem por objetivo repactuar, trazer a empresa de novo a uma vida saudável. A falência não, já é a decretação de um estado de insolvência, onde ela realmente não tem condições de pagar os seus credores, e aí ele vai arrecadar, liquidar tudo que ela tem de ativo para poder diminuir um pouco do impacto aí financeiro nos seus credores. Perfeito. Falando um pouquinho sobre as ações, né, de uma determinada empresa, o que é que acontece com essas ações? Elas ficam presas durante essa recuperação? A empresa ela perde suas ações? Como é que fica? No que diz respeito a ações, teria que ser uma empresa de capital aberto, né, uma SA. Não é muito comum, né? Não são todas as empresas que têm capital aberto e têm ações na Bolsa. Se uma empresa pede recuperação judicial, a primeira medida é que essas ações elas não têm mais comercialização na Bolsa, né? Interrompe-se ali a comercialização dessas ações. Outro impacto, né, diretamente relacionado ao fato dela ter pedido recuperação, diminuir o valor dessas ações, né? A empresa ela se rotula como digamos, mal pagadora, e aí isso impacta diretamente no valor das suas ações dentro da Bolsa. Perfeito. Doutor, e como que é encerrada uma recuperação judicial? Ela tem um prazo? Como que funciona isso? A lei hoje, João, ela diz o seguinte: a recuperação judicial ela será encerrada no período de até 2 anos após a homologação do plano. O que quer dizer isso? A empresa que entra em recuperação judicial, ela apresenta um plano de pagamento, que na verdade vai ser a forma como ela pretende satisfazer todos os seus credores, e depois que ela apresenta esse plano, e esse plano é homologado numa assembleia, a partir daí conta-se o prazo de 2 anos para encerrar a recuperação judicial. Veja bem, encerrar a recuperação judicial não é encerrar o pagamento dos credores. Esse pagamento dos credores às vezes demora 20 anos, 15 anos, enfim. Mas você, para encerrar, tirar o rótulo de uma empresa em recuperação judicial, a lei diz hoje 2 anos. Aliás, existe um projeto de lei que está já no Senado para a reforma da lei de recuperação judicial, que o intuito é
extinguir esse período de 2 anos para encerramento da recuperação judicial para o dia seguinte à homologação do plano. Qual que é a ideia dessa reforma, né? Desvincular o empresário dessa fama de estar em recuperação judicial. Isso dificulta muito o empresário, o dia a dia empresarial, o dia a dia empresarial dele conseguir novos créditos, novos fornecedores. Então, a ideia da lei é encerrar ou tirar o judiciário da vida do empresário imediatamente após a homologação do plano. E aí a empresa vai pagar os seus credores por um longo período e vai se livrar deste rótulo, né, que é desagradável para o empresário que se encontra numa recuperação. E o que é que acontece se a empresa, por exemplo, não conseguir um acordo para a recuperação judicial? Não conseguir cumprir, na verdade, o acordo que foi determinado? Aí já pode se decretar a falência? O que é que faz? É isso. Lívia, é o seguinte, esse plano de pagamento que a empresa em crise deve apresentar a todos os seus credores, ele será um novo contrato dessa empresa com todos os seus credores. Então, aqueles contratos anteriores que certamente não estavam sendo adimplidos, porque a empresa se encontra numa situação de crise, ele vai ser colocado numa mesa, ele vai ser repactuado mediante um plano de pagamento. Esse plano de pagamento, então, ele é único e ele deve atender todos os credores. Qual a grande dificuldade? A empresa precisa gastar muita energia negociando com todos os seus credores, bancos, fornecedores, enfim, para poder encontrar uma fórmula que ela também tenha condições de pagar. Esse plano de pagamento, ele será levado a uma assembleia onde estarão presentes ou deveriam estar presentes todos os credores. É uma votação e a empresa precisa de 50% mais um para que aquele plano possa valer e ela possa finalmente começar a sair dessa crise. Se ela não conseguir esse 50% mais um, existe um mecanismo da lei que o juiz pode até aprovar esse plano por um detalhe lá, uma diferença muito mínima com relação à aprovação. Mas, na sua pergunta, se ela não conseguir a aprovação desse plano, falência. E se ela não cumprir, ou se ela conseguir a aprovação desse plano e não cumprir o que está estabelecido nele, ou seja, o prazo de pagamento, a forma de pagamento, qualquer desses credores pode ir ao judiciário e pedir a falência. Então, digamos que a recuperação judicial é o último mecanismo que a empresa tem contra a falência. Então, ela não pode se dar o luxo de não cumprir o plano ou de não ter esse plano aprovado. Então, ela vai ter que gastar muita energia na negociação para ter um plano aprovado, porque se ele não for aprovado em Assembleia, falência. Tá ok, doutor João, muito obrigada pela sua presença e pelos esclarecimentos, né? João, esse período de crise, muito muitas importante. Empresas querendo sair da crise, fazer esse tipo de recuperação, muito esclarecedor. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, que é isso.